Graça e paz, igreja. Você pode tomar sua Bíblia em suas mãos, abrir no livro de Ezequiel. Conforme você for encontrando Ezequiel 47, se pudesse colocando em pé. Livro de Ezequiel, capítulo de número 47. Todos encontraram? Vou esperar o Romildo achar ali. Achou, Romildo? Aleluia. 47 fica depois do 46. Vai achar facinho ali. E antes do 48. Vamos ler? Ezequiel 47, a partir do verso de número 1, nos diz assim: Depois disso me fez voltar à entrada da casa. Onde você lê casa, lê esse templo. E eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até que a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E o 12 para encerrar: E junto do ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Feche os teus olhos, ore comigo. Senhor Deus, meu Pai, eis aqui a tua palavra lida. Fala conosco nesta noite.
Já ouvimos lindos testemunhos aqui, louvores, Senhor Deus, que sentimos a Tua presença, mas que nesses minutos que temos pela frente, o Senhor possa, através da Tua palavra, derramar o Teu Espírito Santo sobre nós. Transborda, Senhor Deus, os nossos corações, enche-nos da Tua presença. É o que eu te peço, Senhor Deus, em o nome de Jesus, amém. Antes de se assentar, eu puxei um louvor aqui, queria ver se a igreja lembra desse aqui. O Juninho lembrava mais ou menos. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão eu faço essa oração. Santuário em Teu louvor. A igreja conhece. Faz de mim, Senhor, um santuário. Cante. Puro e santo e verdadeiro e com gratidão, com gratidão eu faço essa oração. Santuário em Teu louvor. Aleluias. Pode tomar seu assento. Deixa eu puxar isso aqui mais para trás. Porque se antes de começar a boca já está seca. Bom, eu fiz uma leitura aqui do livro de Ezequiel sobre uma visão que o Senhor dá para esse profeta. Eu quero contextualizar rapidamente aqui para vocês entenderem em que momento que se deu essa visão. Aqui Ezequiel está na Babilônia cativo. Não é um momento de glória do povo de Israel, mas nós vamos ver no mais profundo da alma desse povo que foi o pior momento deles. Um momento em que chegou o juízo de Deus sobre aquela nação. Eles por muito tempo não ouviram a voz do Senhor e preferiram ouvir falsos profetas. E o templo cada vez mais sendo profanado, cada vez mais tendo idolatria no meio do templo, sacerdotes corrompidos. E a mão do Senhor vem sobre aquela nação e pesa com juízo. E aquela nação encontra-se cativa pelo povo da Babilônia. Em 586 a 597 há ali períodos de exílio onde o rei da Babilônia leva cativo parte do povo de Israel para a Babilônia. E um dia Ezequiel, à beira de um dos rios da Babilônia, é chamado por Deus e levantado como profeta para levar aquele povo uma mensagem não só de juízo, mas uma mensagem de esperança. Porque o Deus, que é o Deus de Israel, permitiu sim chegar um juízo através de outra nação sobre eles. Mas não é porque Deus perdeu a força, não é porque Ele é um Deus fraco. Ele está no controle de todas as coisas. E aquele momento que Ele permitiu chegar sobre o povo de Israel, cativo na Babilônia, Deus vai lá dizer: é sim para o seu juízo, mas eu tenho uma palavra de esperança. Se vocês se arrependerem, voltarem, olharem os olhos para mim, depois de 70 anos, vocês sairão desta terra. O Senhor é o Deus que às vezes permite passarmos por momentos difíceis, colhendo dos nossos erros, mas Ele sempre está com aqueles que confiam. O nosso Deus, como foi cantado aqui no segundo louvor desta noite,
É um Deus poderoso que resolve sem fazer reunião. É o Deus que tem braço forte. E se você crê nesse Deus, dê um glória a Deus aí. Aleluias. E nesse contexto, os primeiros capítulos de Ezequiel são falados sobre o juízo de Deus sobre aquele povo. Nos capítulos seguintes, até por volta do capítulo 30, Deus vai falar do juízo que Ele trará sobre as nações, das quais Ele permitiu que levassem ruína sobre Jerusalém. E a partir do verso de número 30, 33, começam-se as mensagens de esperança. Por exemplo, a tão famosa visão dos vales de osso seco. Ali Deus começa a mostrar que mesmo um exército parecendo morto, sem vida nenhuma, no pó da terra, ele pode suscitar um grande exército. E ele vem nessa tônica, essa mensagem no livro de Ezequiel. Logo ele começa a dizer nos próximos capítulos sobre a construção de um novo templo. Templo o qual lá em Jerusalém estava sendo profanado pelos sacerdotes, que estava totalmente sem a presença de Deus, e o próprio Deus revela isso para Ezequiel. No capítulo 11, 10, 11 por ali, Deus mostra na visão que a presença dele sai de cima da arca, que está no Santo dos Santos, vai até o pátio, o portão, e dali ele se levanta sobre a cidade e parte de retirada de Jerusalém. E o povo cativo na Babilônia, esse era o cenário. Esse era o momento que vivia aquele povo na Babilônia. E as mensagens de esperança começaram a vir, a renovar. E Deus ele diz sobre um novo templo, um novo tempo. E eu li aqui o capítulo de número 47, onde Deus ele vai descrever que daquele templo começaria a fluir águas vivas, águas que vinham direto do trono, direto da presença do Senhor. E aquelas águas iam correndo em direção ao Mar Morto. E nesta visão, só recapitulando o que nós lemos, nessa visão o profeta ele é convidado a adentrar aquelas águas. E é medido ali 500 metros, fala entre, e as águas dão no tornozelo. Ele fala, vem mais 500 metros, e dão no joelho, dá na cintura, dá nos lombos, até que chega um momento em que não é possível mais caminhar com o pé em terra, mas diz que chega a ser intransponível, só é possível dali para frente estar a nado. Mas ali, aquele homem, aquele anjo, aquele ser divino que está levando essa revelação para Ezequiel, diz para ele, você só vem até aqui, agora volte comigo à margem do ribeiro. E na margem do ribeiro ele tem aquela visão de árvores plantadas nas duas margens, de pescadores pescando naquele rio, naquele mar, o Mar Morto. E é nessa visão que eu quero trazer uma palavra para a igreja, porque essa visão começa a mostrar o templo que significa o lugar da habitação do Deus Altíssimo. O lugar que outrora estava profanado, Deus diz, haverá restauração. Novamente a minha presença irá reinar. Novamente a minha presença será adorada neste lugar. E o templo que o homem e os sacerdotes haviam rejeitado, corrompido com corrupção, o Senhor está dizendo, esse será erguido novamente. E esse templo é erguido de forma espiritual sobre a igreja. E dele fluirá rios de águas vivas. E por onde passar, levará transformação, levará renovação, levará vida por onde passar. E essa era a visão e aquilo que aquele povo estava entendendo, porque é o que eles entendiam como habitação, presença do Deus vivo, aonde o trono de Deus habita.
E eu já quero, para ganhar tempo aqui, eu faria de forma diferente, eu ia fazer isso no final, mas eu já vou trazendo uma aplicação para cada ponto que eu for destacar aqui. Veja que nós temos ali o templo, nós temos a fonte, que é divina, e nós temos as águas. Ali em João 4,14, Jesus ele vai dizer: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus, o verbo vivo, o Deus encarnado entre os homens, ele vai dizer: antes do templo, construção até feita pela mão dos homens, ali era o lugar de habitação da minha presença. Mas hoje, eu, o Deus vivo, encarnei, e eu sou a fonte de uma água, que aquele que desejar beber, e beber dela, nunca mais terá sede. A fonte divina é o próprio Senhor Jesus, e o Senhor Jesus está aqui nesta noite, e esta fonte está jorrando águas vivas sobre esta igreja, sobre a minha vida e sobre a sua vida. E o templo, o apóstolo Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, há uma fonte, Jesus, o templo somos nós, e Pedro vai nos chamar de pedras, que construímos uma casa, uma habitação para o Senhor. E as águas, João 7,39 vai dizer: no último dia, grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqueles que creem em Deus tem essa promessa, do seu interior fluir rios de águas vivas. E Jesus ele vai trazer uma explicação para esse texto. Já no verso 39, em seguida do que ele disse isso, ele vai dizer: isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Jesus, o verbo vivo, encarnou, trouxe sobre nós o poder de sermos feito templo, habitação do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é a água viva que quer jorrar através da minha vida e da sua vida. Aquele templo que um dia homens profanaram, e hoje em dia nós vemos igrejas que não têm levado a sério a ministração da palavra, tem feito do altar um lugar de coach, tem feito do altar promessas vazias, shows de iluminação. O Senhor está dizendo: há igrejas ainda, e eu creio que a nossa é uma dessa, em que creem em mim, e que rios de água viva fluem no meio da igreja. Quantos querem ver esse rio fluindo nesta noite? Dê um glória a Deus, glorifica o nome dEle. Aleluias. Segue o ritmo que eu vou ser bem rápido, já é 20 para as 8. E ele vai dizer que depois de ver o templo, as águas fluindo, ele tem um convite para sair para fora do templo. E ali ele é convidado a progressivamente experimentar dessas águas. E ali ele entra, primeiro molha o tornozelo, depois o joelho. Quem já entrou em rio, no mar, sabe disso, ilustra fácil na cabeça aí. E daqui a pouco na cintura, e daqui a pouco nos lombos. Então, já fazendo um paralelo, Deus ele nos chama para que tenhamos essa caminhada progressiva no Espírito Santo. Primeiro nós começamos a andar em novidade de vida. Depois é preciso passar a água para o joelho da oração, ter vida de oração. Depois, na cintura, já não é você mais que comanda por onde você anda, é o Espírito Santo que está direcionando a sua vida. Daqui a pouco
é até o lombo, é até os ombros, é só a cabeça para fora. E é interessante que o ser divino que está acompanhando Ezequiel, ele vai dizer até aqui. E ele falou assim: não, mas eu vi, é intransponível, dá para passar a nado. Mas não, essa promessa não é para você ainda, mas para nós igreja, o Senhor ele diz: até aqui não, é a nado. A partir de agora, entre de mergulho, vai no mais profundo, busca o Espírito Santo com firmeza no seu coração. Ezequiel só foi até os ombros, mas para a igreja, que é a habitação do Espírito, Jesus ele está dizendo para nós aqui: nade de braçada na sua comunhão com o Espírito Santo. Ele quer te ver prosperar nos frutos do Espírito, nos dons do Espírito. Muito crente tem vivido só com a água no tornozelo, só com a água no joelho, mas há um convite do Senhor: é hora de dar braçadas na minha presença. Quantos querem viver dessa forma? Dê um glória a Deus, glorifique o nome dEle. Aleluias. Acompanha comigo, hoje eu estou aqui na velocidade 2x do WhatsApp, vamos lá. E não tira a minha rapidez não, que eu não chego, para ficar chique, igual o pregador de congresso. Estou só no começo da introdução, vamos lá. Já viu o pregador de congresso fazer isso? Dá 10h30, fala assim: eu terminei minha introdução, só para... Mas vamos lá. E ele tem ali esse convite para voltar à margem do rio. E quando ele volta para a margem do rio, ele vai ver o caminho que essas águas estão fazendo. E essas águas, elas caminham até o Mar Morto. Quantos conhecem o Mar Morto? Sabem do que se trata? O Mar Morto é um lugar em que a quantidade de sal naquele mar é tão grande que você entra, você não afunda. Os oceanos têm uma média de 3% de salinidade. O Mar Morto chega a ter de 26% a 35% de sal. E por que isso acontece? Há uma peculiaridade: é o ponto mais baixo da face da terra. Ele fica aproximadamente 450 metros abaixo do nível do mar. Os oceanos estão aqui, que é a referência zero de toda a altitude da superfície da terra. Este mar, adentrando a parte continental, ali próximo de Jerusalém, ele está 450 metros abaixo. E ele tem mais 450 metros de profundidade. E as águas ao redor, quando chove, elas vão todas desembocando naquele mar. Um mar que não tem saída, ele só recebe água. Mas o que acontece? A saída de água desse mar é pela evaporação do sol. E quando o sol evapora a água, não evapora os sais minerais que as águas da chuva carregam até aquele mar. Por isso há essa grande salinidade, esse grande grau de salinidade naquele mar. Só que na visão há uma água viva e cristalina, poderosa, saindo do trono e em direção a um lugar que não tem vegetação, não tem peixe, um lugar que o próprio nome diz: Mar Morto. E a minha vida e a sua vida, um dia, era como esse mar. Mortos no pecado, mortos nos nossos delitos, estávamos nós, num lamaçal de pecado. Toda e qualquer chuva deste mundo vinha trazendo sobre nós cada vez mais morte, cada vez mais iniquidade. Mas um dia, essa água que flui do trono, ela chegou sobre a minha vida e a sua vida. E Paulo aos Colossenses também, Efésios vai dizer: e ele vos vivificou ainda estando mortos.
Esta água um dia chegou na minha vida, um dia chegou na sua vida. Eu não sei se você consegue lembrar o dia em que você ouviu as boas novas do Evangelho. Essa água que chegou num lugar que não tinha vida e trouxe de volta a vida sobre você. Se você lembra, glorifique a Ele, agradeça a Ele, que as águas da vida chegou no mar morto que era a sua vida. E as águas, elas na visão chegavam. E é dito para o profeta: ó, preste atenção. E ele começa a observar. Verso de número 9. Você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Ele vai dizer assim: e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá? Ele está dizendo: por onde entrar essa água, haverá vida, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Deus, Ele está dizendo aqui: haverá vida em abundância. Haverá vida em abundância. Deus está dizendo para mim e para você aqui nesta noite: haverá vida e vida em abundância. Jesus disse, está registrado em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. As águas do Espírito estão aqui nesta noite e estão dizendo para nós: eu tenho vida para você, e não é qualquer vida, é vida em abundância. Deus tem vida para nós aqui nesta noite, aleluias. E o verso de número 10: será também que os pescadores estarão junto deste rio. Haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, o peixe do mar morto, que já não estará mais morto, porque a água da vida chegou ali, vai dizer, segundo a sua espécie, será como o peixe do grande mar, ou seja, dos oceanos, em multidão excessiva. É vida, vida em abundância, e haverá sustento, porque o peixe simboliza sustento para o pescador. O Senhor está dizendo para mim e para você: não temas, haverá sustento na sua vida. Eu sou o Deus que coloca os recursos que precisa. A Vanessa testemunhou da onde viriam os recursos, da onde viria, e Deus disse: ó, você cuidou dos meus pequenos, eu cuido dos seus. É Deus, Ele diz isso: haverá vida, vida em abundância, e haverá os recursos que eu enviarei sobre você. Esse rio está aqui sobre nós, essas águas estão sobre a igreja ADEM, essas águas estão sobre você que está acompanhando online. Deus, Ele está dizendo: tem vida em abundância e há recursos sobre a sua vida. Mas Ele vê também, no verso do número 12: e junto do ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Tem alimento, tem alimento, aleluias. E Ele vai dizer: não cairá a sua folha. Olha o cuidado de Deus com as árvores. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Ou seja, você vai frutificar, e o seu fruto não vai perecer, o seu fruto não vai apodrecer. E Ele continua dizendo: porque as suas águas saem do santuário. Aleluias. Olha só, Salmo 1:3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas,
o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aquele que crê no Senhor, aquele que é justo, aquele que é o trigo, não é a palha, aquele que é firme no Senhor, que medita na sua palavra dia e noite. A palavra do Senhor diz: será como árvore plantada junto a ribeiros, e esses ribeiros é regado pela água que sai do trono de Deus. Talvez você entrou aqui nesta noite pensando que estava seco, pensando que estava abatido, mas as suas raízes estão próximas das águas desse ribeiro. Eu creio que sim, porque você não ficou na sua casa assistindo uma TV, um jogo de futebol, você não escolheu outra programação, mas você escolheu vir aqui, colocar a planta dos seus pés num lugar santo, não essas paredes, mas a reunião dos santos, aonde a água que vem do trono está jorrando sobre a minha vida e sobre a sua vida. E se você entrou aqui sentindo as suas folhas murchas, as suas folhas caindo, há um renovo do céu sobre a sua vida, e Deus está dizendo: vem renovo, e vai começar pelas raízes. Deus, Ele tem renovo, tem estabilidade, tem prosperidade. As folhas não murcharão, e tudo quanto fizer prosperará. Por quê? Porque você é inteligente? Não, porque você bebe das águas que saem do santuário. Aleluias. A Vanessa contou aqui, não tinha diploma. Tudo que eu fiz foi ensinar lá as crianças da igreja, e Deus abriu uma porta diante de muitos que tinham currículos, muitos que tinham formações, mas Ele diz: aquele que está plantado em mim, aquele que está em mim, sou eu quem cuido, sou eu quem cuido, sou eu quem cuido. Glorifica o nome do Senhor, creia que Ele está contigo, glorifica o nome dEle. Oh, glórias! Só que tem um detalhe aqui. Lá vem o pastor Lucas com aquelas vírgulas e o mas nós precisamos, né, de Eric, falar do verso 11. Agora eu diminuí para um X. Aguenta aí que daqui a pouco eu acelero de novo. Verso 11, vai comigo. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para a sal. Talvez tenha gente aqui nesta noite que, em vez de ser árvore plantada junto a ribeiro, está na condição de ser charco de lodo lamaçal. Talvez tenham pessoas aqui que estão ouvindo essa palavra e está dizendo: para que tudo isso? Palavras têm sido pregadas aqui e muitos não têm ouvido. Vivem uma vida religiosa, mas não nadam de braçada nas águas do Espírito. Mas a água do Espírito está passando. Se você não sair dessa condição de charco, de lamaçal, continuar com o coração duro, as águas não te sararão. E vai dizer que serão deixados para sal. Jesus, ele vai dizer que o sal, quando se torna insípido, nada serve a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. O sal, quando perde a sua função, ou quando ele perdia a função, que é sal insípido, não salga mais, ele era utilizado, uma das funções dele era, os romanos jogavam nas estradas para ajudar a pavimentar a terra. Por isso que ele está dizendo que seriam jogados e lançados para ser pisados pelos homens. Tem gente aqui nesta noite, eu faço esse parênteses, que tem vivido uma vida dos profetas religiosos.
A água do Espírito começou a jorrar sobre essa igreja. Tivemos ministrações sobre o Espírito Santo. Temos ministrações sobre fé e milagre. Mas se você continuar da sua maneira aí, sendo um sal insípido, o Senhor está dizendo, não serve para nada, a não ser para ser lançado fora. Há pessoas sim aqui nesta noite, que estão precisando de um renovo de Deus. Estão vivendo uma vida religiosa de sentar no banco, vir aqui olhar, porque cantou fora de tom, porque não deveria ser assim, porque assado, e Deus está dizendo, o rio está fluindo, você será árvore plantada, você vai nadar de braçada nesse rio, ou vai ser um charco de lamaçal. Eu te convido nesta noite, a ouvir a voz do Espírito, e dizer, eis-me aqui Senhor, eu quero um renovo. Há áreas da minha vida que eu tenho escondido no fundo do coração, há pecado escondido, e o Senhor está dizendo, eu sei onde está esse lamaçal, eu sei onde está essa preguiça espiritual, e o Senhor está olhando para vidas aqui nesta noite, que se acham donos da razão, mas não passam de charco de lodo diante dos olhos do Senhor. Mas há aqueles, aleluia, há aqueles que quando sente o fluir do Espírito num louvor, numa oração, num testemunho, eles dizem, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor. Pode vir que eu vou nadar de braçada, não porque eu mereço, mas porque a tua misericórdia me alcançou. Eu era um mar morto, eu era perdido, eu era sim um lamaçal de pecado, mas as tuas águas me limparam, e as tuas águas me renovaram. E toda vez que nos reunimos, estes como árvores plantadas junto a ribeiro, erguem as suas mãos e glorificam em cada louvor, abre a sua boca e oram em cada louvor. Igreja tem, se você soubesse o que é estar reunido na presença do Senhor, você não ficaria aí preocupado com o relógio, não ficaria preocupado se os músicos estão no tom, fora do tom, se bem que eles não erram aqui, não estou dizendo isso. Grupo abençoado, ministros abençoados, mas mesmo assim tem pessoas que não glorificam. Mas a partir de hoje, essa igreja juntará num único som de adoração aos céus, e esses rios fluirão, esses rios fluirão, esses rios fluirão. Oh, aleluia. E para encerrar, final do verso de número 12. Onde ele diz, cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário. E olha o final. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. O Senhor, Ele tem sustento para você, Ele tem prosperidade para você, Ele tem o pão vivo como um alimento, Jesus Cristo, para a sua vida. Mas aqui nesse trecho, Ele está falando sobre o impacto da igreja sobre este mundo. Ele está dizendo, as árvores plantadas junto a ribeiro, que as folhas não murcham, que as raízes estão profundas, bebendo da água do Espírito, que dão fruto. Ele está dizendo aqui, João 15:16, você vai entender. Eu vos nomeei, Jesus dizendo para os discípulos, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus não nos chamou somente para desfrutarmos do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Ele não nos chamou somente para termos esse alimento sobre nós, mas Ele vai dizer assim, e o seu fruto servirá de alimento. O que Deus está produzindo na sua vida deve chegar à vida de outras pessoas. O que Ele está produzindo na sua vida deve alimentar outras pessoas. Os seus frutos servirão de alimento. Os seus frutos,
as suas folhas servirão de remédio. Igreja DEM, se você entender que você tem testemunhos para dar no trabalho, na família, que tem orações que precisam ser feitas na sua família, que Deus usará você, e os frutos do Espírito que estão na sua vida, a paz, a longanimidade, a alegria, o amor, não são frutos somente para você desfrutar, mas o amor, você irá produzir amor no outro, a alegria, você irá produzir alegria no outro, a longanimidade será no outro. O Senhor está nos chamando, igreja, para não sermos só árvores plantadas junto aos ribeiros, para mostrarmos as nossas folhas, mas Ele está dizendo: eu levanto vocês para levar alimento por aí, por este mundo, para levar remédio por este mundo. E qual remédio é este? É o Evangelho, as boas novas. O mundo está doente, o mundo está carente nesta hora de uma palavra, e você carrega a palavra da vida. Você vem aqui, bebe das águas do Espírito, como estamos fazendo aqui na manhã, na segunda-feira. Entre naquele trabalho confiante: eu tenho um remédio para essa geração, eu tenho um alimento para essa geração. Aleluias! Você pode se colocar de pé, o grupo de louvor pode vir aqui. Aleluias, aleluias. Quantos aqui querem ser remédio para essa geração? Para sua família, para sua casa, para sua igreja? Quantos querem ser alimento para os famintos? Aí você vai dizer: mas quem sou eu? Tenho 5 pães e 2 peixinhos. Realmente, se olharmos para os recursos das nossas mãos, são poucos, mas entregue na mão de Jesus, porque Ele leva aos céus da graça e diz: alimenta essa multidão. E o Senhor quer alimentar a multidão através dos 5 pães e 2 peixinhos que você tem na sua mão. Se você entendeu o que Deus falou aqui, foi rápido, foi ligeira a mensagem, mas Deus, Ele tem para nós, para as nossas vidas, uma água do Espírito que está fluindo nesta noite. E esta água irá nos alimentar, esta água irá nos saciar, e daqui nós sairemos prontos para alimentar, para produzir remédio para aqueles que estão lá fora. Mas eu te faço uma pergunta: feche os teus olhos. Se puder, feche os teus olhos. Ninguém vai mexer nas suas coisas aí não. Pode fechar o olho e ficar tranquilo, que é tudo de casa. O Senhor te pergunta: quer sair do estado de charco de lamaçal para ser árvore frutífera? Porque talvez você iniciou já a plantação dos teus pés, a raiz, está lá com a água batendo no tornozelo, mas essa água precisa subir. Deus não quer você somente no tornozelo das águas do Espírito. Ele quer que essa água vá subindo, chegue até as suas folhas, chegue até produzir frutos. E Deus, Ele está dizendo nesta noite: eu chamo a minha igreja para um compromisso maior com o que eu tenho para fazer nesta casa, nesta cidade, através do derramar do meu Espírito neste lugar. Quantos querem? Erga as mãos, vai pedindo: eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor. Eu não quero mais viver meramente de culto após culto, viver de um passado onde eu te servia, de um passado onde eu orava, mas nesta noite há um renovo sobre esta igreja. Águas do Espírito estão fluindo aqui. Quem beber nunca mais terá sede. E eu pergunto: quem quer beber dessa água? Quem quer beber dessa água? Deus te chama nesta noite. Há um rio fluindo. Aleluia. Vá orando. Que flui do teu grande amor, águas que correm do trono. Aleluia. Águas que curam, que limpam. Deus tem cura. Deus tem cura. Passar por onde o rio passar.
neste lugar. Peça para Ele, eu quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Deixa eu perguntar, quantos aqui nesta noite estão precisando receber esse renovo das águas do Espírito? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Quantos estão precisando desse renovo do Espírito Santo? Esse rio está fluindo aqui, e é para aqueles que desejam, é para aqueles que dizem: eu estou com água no tornozelo, eu preciso dar um passo a mais. Eu estou com as águas no joelho, eu preciso dar um passo a mais. O Senhor está chamando vidas aqui para um compromisso maior. Você que deseja, vem aqui. Há quanto tempo você não ora em línguas? Você que não é batizado, o rio das águas está fluindo neste lugar, e eu sinto essa presença de Deus aqui. O grupo do louvor vai voltar a cantar, quero beber, e a igreja esteja em oração. Teu rio, Senhor, Sacia minha sede. lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber Da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Para encerrar, eu quero ler aqui o que está em Jó 14, do 7 ao 9, que diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. O Senhor está dizendo para vidas que entraram aqui nesta noite: você entrou aqui não se sentindo mais uma árvore, mas um machado foi dado sobre você. Uma situação da vida chegou de tal forma que levou o sorriso do seu rosto, que levou a alegria de servir fervorosamente, que levou a alegria de ter um cargo, um ministério na igreja. Mas ainda que você entrou aqui se sentindo uma árvore cortada, as águas do Espírito estão sobre esse lugar, e a Bíblia diz que ao cheiro das águas brotará um renovo sobre aqueles que creem. Em nome de Jesus eu libero esta palavra para você que está se sentindo uma árvore cortada. Há renovo sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluias. Oh, glórias. Glória a Deus.